essa mesa aqui talvez é um dos objetos que mais simboliza os acontecimentos que tiveram aqui em Santa Maria, né? Então a gente vai começar a falar um pouco sobre Senhor Mariano. Senhor Mariano, ele nasceu no final, né, do século 1800 ali, mais para o segundo. Eu não sou muito bom com data, tá? Então eu vou falando assim, mais a época que é, tá? Não guardo data na cabeça não. Então foi ali por volta de 1880, o Senhor Mariano nasceu. O Eurípides Barçanufo, que a gente vai falar também, ele nasceu 8 anos depois do Senhor Mariano, então tem uma diferença pequena aí, apesar do Senhor Mariano ser tio do Eurípides, é uma diferença pequena, né? Então, o Senhor Mariano teve uma vida onde ele, no começo ali, na sua juventude, ele era materialista, ele era pouco orgulhoso, ele queria ganhar, né, se dar bem na vida. E aí ele estudou, ele buscou ser comerciante, ele tentou de diversas formas, né, vamos dizer assim, se dar bem financeiramente, e acabou que as coisas para ele não saíram da forma que ele planejava, né? Então ele viveu um bom tempo lá em Paineiras, que é hoje Peirópolis, onde tem muitos estudos dos dinossauros. Talvez vocês vão visitar lá hoje numa próxima oportunidade, é um lugar muito interessante também. E lá em Paineiras ele foi escriturado, né, como se fosse um contador hoje, com o Frederico Peiró, que é o que originou o nome da cidade, do distrito hoje, que é Peirópolis, né? Então naquela época chamava Paineiras, depois por causa justamente de Frederico Peiró, a importância que ele teve ali para aquele lugar, passou a ser chamado de Peirópolis, o distrito ali de Uberaba. Então o Senhor Mariano, depois de muitas coisas não terem dado certo para ele já era casado e já tinha praticamente perdido tudo que tinha, né? Muitas das vezes arriscando. E aí a esposa dele era a neta do capitão São Roque, que era casado com a avó dela, né, Irondina, e eles residiam aqui em Santa Maria, aqui próximo, no casarão ali. E o capitão São Roque é quem tinha aqui, né, detinha a maior parte das terras, era a pessoa mais poderosa que tinha aqui na região. E aí a avó dela convidou para que eles viessem para Santa Maria, né, tentar restabelecer a vida aqui. E aí os dois decidem vir para Santa Maria e começar uma vida nova. Então cederam uma casinha para eles nas terras do capitão, para que eles pudessem começar a fazer o trabalho aqui no campo, se estabelecer aqui na fazenda. Eles vieram para cá, começou a passar um tempo, começa alguns acontecimentos que estavam ficando sem explicação, né? Então aqui era muito movimentado, né? Isso aí em meados de 1900, um pouco antes de 1900, os 2 a 2 anos mais ou menos antes. Então era muito movimentado aqui, tinha muitas casas, né? O meio rural na região aqui era muito ativo. E aí nas casas dos moradores começou a acontecer algumas coisas, né? Por exemplo, panelas que batia na cozinha, as pessoas estavam dormindo, começavam a ouvir barulho como se tivesse pedra caindo no telhado, saía de fora da casa, não tinha nada. As roupas do varal estavam limpas, de repente estava tudo cheio de marcas estranhas de sujeira. Então foram acontecendo muitas coisas, né? Que aí o pessoal começou a falar que era o demônio que estava tomando conta de Santa Maria. Mas o Senhor Mariano falou, mas não pode, isso tem que ter alguma explicação para isso, a gente tem que tentar achar uma forma, né, de solucionar isso, né? Então ele já teve uma atitude. Ele lembrou que quando ele trabalhou com o Frederico Peiró lá em Paineiras, que o Frederico Peiró estava estudando alguma coisa relacionada a espiritismo, espiritualismo, fenômenos, começando um estudo em Uberaba, e que ele ia até Uberaba e ele ouvia o Frederico Peiró comentando sobre isso. Aí ele falou, bom, eu vou lá em Paineiras conversar com o Frederico Peiró, ver o que ele acha do que está acontecendo aqui, de repente ele pode auxiliar de alguma forma. Então ele pegou o cavalo, foi até lá em Paineiras, que é bem longe daqui a cavalo. E aí chegou lá, explicou para o Frederico Peiró,
Frederico Peiró não falou nada de imediato para ele, mas falou: não, vou voltar com você, vamos lá dar uma conversada com o pessoal para a gente ver o que pode estar acontecendo. Quando Frederico Peiró chegou aqui em Santa Maria, junto com o senhor Mariano, começou a visitar os moradores que estavam tendo, né, essas coisas acontecendo. E aí, ao ouvir os relatos e fazer uma análise, ele virou para o senhor Mariano e falou: olha, vocês estão achando que aqui é obra do demônio? Na verdade, pode ser obra de Deus. O que está acontecendo aqui são fenômenos mediúnicos. Essas pessoas que estão nessas casas, que está acontecendo essas coisas, são médiuns, né? Então precisa começar a fazer um trabalho, fazer as reuniões espíritas aqui em Santa Maria. Essa é a melhor forma de vocês resolverem o problema e atender a um chamado de Deus. Aí o senhor Mariano ficou assim um pouco assustado, mas falou: bom, se essa é a solução, é uma pessoa que eu confio, né? Vamos começar então esse trabalho. E aí o Frederico Peiró começou a trazer alguns livros, alguns materiais, começou a falar como que deveria ser feitas as reuniões. E aí o senhor Mariano abraçou a causa, junto com alguns moradores aqui da comunidade, e começou a fazer as primeiras reuniões espíritas na própria casa dele, né? Então, o espiritismo mesmo aqui em Santa Maria começou dentro da casa do senhor Mariano, e depois começou a fazer também em outras casas. No mês de agosto, no dia 28, recebeu uma carta, né, uma psicografia, senhor Mariano, do Dr. Bezerra de Menezes, falando que nesse momento estava sendo fundado o Centro Espírita Fé e Amor. Então é comemorada a data aqui, né, dia 28 de agosto de 1900, foi quando aconteceu a fundação, né, oficial do Espiritismo, do Centro Espírita, do Grupo Espírita, aqui em Santa Maria. Ainda não era assim a casa, ainda era realizado nas casas dos moradores, e depois foi tendo as construções até a gente chegar nesse prédio da forma que é hoje, né? E ainda boa parte dele é preservada realmente de como era. Então, assim, começou o trabalho do Espiritismo dessa forma, de uma maneira mais oficial, com essa carta vinda de Bezerra de Menezes, com a orientação espiritual, em 1900. A partir daí, o trabalho foi começando a tomar determinadas proporções, passado a ser conhecido na região, e aí começou a vir a repressão, porque nessa época o espiritismo é como se fosse uma bruxaria, como se fosse algo do demônio, algo do diabo, né? As pessoas, principalmente os católicos, né, por um preconceito que existia na época, faziam uma pressão muito grande em cima das pessoas que buscavam compreender, estudar, praticar o espiritismo. E aí o senhor Mariano, com o pessoal que trabalhava com ele aqui, começou a sofrer muito com isso, inclusive a chegar ao ponto do capitão São Roque, né, ficar sabendo, as pessoas ficaram reclamando com ele, né, com a autoridade que tinha e precisava preservar a reputação dele, foi um dos que veio fazer a pressão em cima do trabalho, né? E aí chegou num determinado ponto que o senhor Mariano não parou o trabalho. Ele chegou no senhor Mariano e falou: olha, ou você para o trabalho, ou você vai ter que sair daqui, porque o senhor Mariano morava nas terras do capitão até então. E aí o senhor Mariano resolveu que não iria parar o trabalho, que ia seguir para o trabalho, e que aí ele adquiriu uma outra terra, começou a construir um casebre para ele, muito simples e tal, para ele poder sair ali das terras do capitão. Mas mesmo assim continuou a pressão sobre ele. E aí um outro trabalho muito interessante que ele começou na época foi o trabalho da farmácia de fitoterapia, né? Então fazia a confecção dos remédios à base das plantas, e a orientação espiritual vinha na maioria das vezes do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele começou a atender as pessoas que estavam com algum problema de saúde, e aí ele recebia a orientação de como ia manipular as plantas, fazer a manipulação das plantas, a energia magnética, né, que o senhor Mariano tinha mediunidade curadora, e ele entregava para as pessoas
tomar nos seus lares, né? E muita gente começou a melhorar, começou a fazer algumas curas. Então aí isso foi tomando uma proporção maior também com esse trabalho. Um outro trabalho muito importante e que foi muito marcante, né, com o senhor Mariano e a equipe dele, é o trabalho com os obsedados, né, que naquela época e até por muito tempo depois, as pessoas obsediadas eram consideradas doidos, lunáticos, né, e outras coisas mais. Ninguém entendia muito bem o que acontecia. E o senhor Mariano abraçava essas pessoas que chegavam com esses problemas, muitas das vezes levava para dentro da casa dele, para dentro da casa de outros médiuns, pessoas que às vezes precisavam ser amarradas, né? Porque dependendo do grau de obsessão, as pessoas ficavam muito agressivas, ficavam fora de si. E ele, na maior boa vontade, sempre buscava atender, auxiliar e orientar essas pessoas. Ele teve uma ocasião em que o capitão São Roque começou a ficar doente e teve uma ferida na perna. E essa ferida na perna dele foi piorando. E aí ele começou a procurar os médicos da região e foi procurando médico para todo lado. Se não me falha a memória, foi para uma cidade grande, acho que foi Ribeirão Preto, que ele foi buscar ver se curava essa perna dele lá, e essa perna dele não sarava de jeito nenhum. Já estava num ponto que ele chegou num desespero tão grande que, como todo mundo estava comentando que o senhor Mariano estava curando as pessoas, ele resolveu procurar o senhor Mariano. Então o senhor Mariano estava lá na casa dele, de repente olha na janela, veio o capitão. Falou: é hoje que eu vou ser expulso da Santa Maria, né? Já tinha sido ameaçado várias vezes. E aí o capitão chegou, para surpresa do senhor Mariano, mostrou a perna, falou que estava com esse problema na perna, se o senhor Mariano podia ajudar ele. O senhor Mariano recebeu a orientação do Dr. Bezerra para fazer um unguento, como se fosse hoje uma pomada, né, alguma coisa próxima à pomada do Vovô Pedro, e fazer a limpeza da ferida, aplicar essa pomada, dar um passe, né, que aí ia começar a fazer esse tratamento no capitão. Entregou a pomada, falou para o capitão ir passando e ir voltando de tempo em tempo. Pouco tempo depois, a perna do capitão foi curada. Então daí em diante, o senhor Mariano começou a ter vamos dizer assim, uma liberdade maior para poder desenvolver o trabalho, né? Pelo menos a pressão maior ali do capitão ela foi diminuída, apesar da região ainda ter o preconceito. Vamos falar um pouco agora de Eurípides, porque a história dos dois se juntam, né? Então, a trajetória do São Mariano até agora, eu vou parar nela porque ela vai juntar com a de Eurípides. Eurípides Barçanufo nasceu também no distrito de Sacramento, e ele teve uma infância muito difícil, com muitos irmãos, com muita pobreza. Depois mudaram para Sacramento, um distrito mais próximo de Sacramento, depois para Sacramento, né? E desde pequeno ele tinha aquela vontade de aprender, de estudar, de conhecer as coisas, né? E aí ele conseguiu, os pais deles conseguiu colocar ele na escola. Ele já tinha por volta de 8, 9 anos. Só que o aprendizado dele foi tão rápido, mas tão rápido, que ele foi passando na frente dos outros alunos. Então ele era adiantado 2 a 3 anos na frente dos outros que era da idade dele. E aí o que ele fazia? Como nem todos os irmãos dele, os pais tinham condição de colocar na escola, ele fazia o papel de ensinar os outros irmãos o conhecimento que ele tinha. Além disso, com 10, 11 anos ele já era monitor na escola, então ele ajudava os professores dentro da sala de aula a passar o conhecimento. Então desde muito cedo, né, ele tinha já esse tino para a área da educação, para a área do conhecimento. Ele também tinha um coração muito bom, a mãe dele vivia doente e tinha um problema que ninguém conseguia entender muito bem. Ele ajudava muito a mãe dele, ajudava os irmãos, buscava também ajudar no sustento da família. Aos 13 anos de idade, ele fundou em Sacramento o Grêmio Sacramentano, que era fazer as peças teatrais, uma coisa mais cultural. Foi o primeiro trabalho nesse sentido em Sacramento. E ele também montou o jornal Gazeta de Sacramento,
também aos 13 anos. Então, foi o primeiro jornal que teve escrita em Sacramento, e ele também participou da fundação. Então, desde muito jovem, ele já era muito ativo, né? Passou o tempo, ele continuou os estudos, e aí ele conseguiu passar, né, como se fosse hoje um vestibular, para estudar numa faculdade fora, num grande centro, se não me falha a memória, acho que é no Rio de Janeiro. E aí, nessa mesma época, a mãe dele, que já era muito doente, ficou mais doente ainda. Então ele já tinha até ido, ia começar os estudos lá, mas viu que a mãe dele estava piorando. Algumas pessoas estavam achando que era até pela falta dele, que era o apoio da mãe. Ele resolveu abrir mão, né, do que seria, acredito eu, um sonho dele, e voltar para Sacramento para ficar junto com a mãe. Mas ele não abriu mão de ampliar os conhecimentos dele, né, porque ele queria ser médico. E aí ele voltou e começou a estudar, né, os livros, buscar as bibliotecas, os professores que tinha em Sacramento, para que ele pudesse ampliar o conhecimento dele. Então ele estudou muito astronomia, matemática, a gramática. Então ele, de forma autodidata, se tornou uma pessoa muito culta, a ponto de juntar com outros que eram professores dele e fundar uma escola. Então fundou em Sacramento o Liceu Sacramentano. Isso aí ele era jovem ainda, devia ter por volta aí dos seus 20 anos. Nessa mesma época, ele ficou sabendo de um trabalho, como ele gostava muito dessa área da medicina, ele ficou sabendo do trabalho de homeopatia, que é o trabalho também de manipulação de elementos da natureza, né? E trabalhos também de magnetismo para fazer o trabalho de cura das pessoas, né? Então ele começou a fazer esse trabalho de homeopatia, muito pensando na mãe dele, né, que tinha aquele problema que os médicos não conseguiam tratar. E também ele começou a fazer um trabalho social com essa homeopatia, que era o quê? Aquelas pessoas que não tinham condição, que viviam doentes, que viviam na periferia, ele fazia a doação também dos remédios, preparava os remédios e doava para as pessoas, né? Seu Mariano aqui em Santa Maria fazendo a fitoterapia, Eurípides em Sacramento trabalhando com homeopatia, né? E a escola foi tendo muitos alunos. Ele era o professor da escola, o professor que era até mais querido. Ele passou a ser muito respeitado, né, pela sociedade de Sacramento. E ele era também membro da igreja, né? Então ele desde pequeno, né, a mãe ensinou para ele o catolicismo. Ele chegou a ser coroinha da igreja, participava do trabalho, que tinha até o nome de São Vicente, na igreja de Sacramento, né, no grupo da paróquia de Sacramento. Então ele era assim, uma pessoa muito ativa e muito respeitada na sociedade de Sacramento. E ele, como era muito estudioso, gostava muito de filosofia, do entendimento das coisas, ele tinha uma afeição pelo tio dele, né, que é o senhor Mariano, mas ele não estava aceitando, não conseguia entender por que o tio dele, uma pessoa tão querida, estava envolvido com o espiritismo, uma coisa que era mal vista por todos. E aí algumas vezes o senhor Mariano visitava a casa da mãe dele, lá em Sacramento, e ficava até hospedado lá. E aí por várias vezes ele ia conversar com o senhor Mariano para ver se desistia o senhor Mariano daquelas ideias. E o senhor Mariano também tentava explicar para ele por que é que ele estava envolvido com o espiritismo. E aí eles tinham, de forma muito respeitosa, né, um certo debate ali de ideologias. E aí foram algumas vezes e Eurípides continuava, vamos dizer assim, contra o senhor Mariano nesse sentido. Até que numa noite que o senhor Mariano foi para lá e ia dormir lá, e ele dormia sempre no quarto de Eurípides, junto com ele. Nesse dia, talvez por alguma inspiração, o senhor Mariano levou um livro para ele. Era um livro que se chama Depois da Morte, de Leon Denis. Então ele levou esse livro e falou: olha aqui, meu sobrinho, aquilo que às vezes eu não estou conseguindo
me expressar, te explicar os motivos de eu estar no Espiritismo, esse livro aqui às vezes pode te fazer entender. Entregou o livro para o Eurípides. Aí o São Mariano deitou, o Eurípides começou a abrir as folhas do livro e começou a ler. De vez em quando o São Mariano acordava à noite, está lá o Eurípides lendo lá. Deve ser com a lamparina, sei lá o que é que estava iluminando. Amanheceu o dia, o Eurípides tinha ficado a noite inteira lendo o livro. Chegou no São Mariano: olha, eu agradeço muito você ter me dado esse livro, essa obra é um monumento. A partir daí, né, aquelas ideologias que o Eurípides tinha foram totalmente abaladas, né, e ele começou a questionar muitas coisas. O São Mariano então começou a convidar ele para que viesse conhecer o trabalho aqui em Santa Maria. Aí Eurípides tinha uma certa resistência, mas até que em 1903, na reunião que fazia aqui na sexta-feira da Paixão, veio a inspiração do São Mariano que nesse dia Eurípides viria. E aí já tinha preparado as cadeiras, né, para quem vinha na reunião, que era uma reunião inclusive mediúnica. E aí o São Mariano já deixou separado 2 lugares. De repente chega Eurípides e um amigo dele que veio de acompanhante. A primeira coisa que Eurípides chegou e estranhou foi isso: já estavam todos acomodados, já tinha 2 cadeiras certinho. São Mariano: nós estávamos esperando por vocês, pode sentar lá. Eurípides já foi e sentou. Quando Eurípides sentou, ele começou a ver que ia começar o trabalho. Aí ele mentalizou assim na cabeça dele: se realmente houvesse a comunicação entre os espíritos e nós aqui encarnados, eu gostaria que o médium Aristides, que dos que estavam, ele nem falou mesmo, eu gostaria que o Aristides, que era dos que estavam participando ali da reunião, a pessoa que ele conhecia e que era mais simples, sem cultura, analfabeto, tinha inclusive dificuldade às vezes de conversar, comunicar com as pessoas. Era uma pessoa muito simples mesmo. Falou: então, através do Aristides, eu gostaria que viesse de João Evangelista uma explicação sobre as bem-aventuranças. Porque o que Eurípides menos conseguia entender dentro do catolicismo, dentro do estudo de Jesus, era como poderia ser bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados. Então as bem-aventuranças era para Eurípides Barçanufo uma coisa repleta de dúvidas, e que ele não tinha conseguido respostas ainda. Para espanto de Eurípides, logo após o início da reunião, levanta o Aristides e começa a fazer uma dissertação filósofo doutrinária sobre as bem-aventuranças de Jesus, falando de uma forma linda, clara, magnífica. Eurípides fica atônito, e no final Aristides vira e fala assim: paz a todos, João o Evangelista. Aí como é que faz? Depois de uma dessa, Eurípides não tinha mais dúvida. Receber de uma pessoa simples uma explicação das leituras talvez mais complexas do Evangelho do Cristo, que é as bem-aventuranças, e no final a assinatura João Evangelista. Então, a partir daí, Eurípides começa uma mudança nas suas convicções. O Sr. Mariano convida ele a participar das próximas reuniões. Ele começa a vir em algumas reuniões, até que em uma determinada reunião vem a comunicação de São Vicente de Paulo, falando que ele já acompanhava Eurípides desde pequeno, que ele ia ter muitas dificuldades, que ele ia ser abandonado por todos, que ele ia ser mal visto por todos, mas que era para ele abandonar o trabalho
que ele já estava fazendo dentro do catolicismo e fundar um novo trabalho, seguindo Jesus dentro do Espiritismo. Mas que São Vicente de Paulo não abandonaria. A partir daí, Eurípides resolve começar então o trabalho. Então a gente vê, né, que existia um elo muito bonito aí entre o senhor Mariano e Eurípides Barçanufo, né, que inclusive aconteceu aqui, essa conversão, né, vamos chamar de conversão, de Eurípides Barçanufo para o Espiritismo, o pontapé inicial do trabalho de Eurípides Barçanufo no Espiritismo. E aí em Sacramento, Eurípides começa o grupo espírita lá, as primeiras reuniões também na casa, se não me engano, da tia dele, e ele também começa a ensinar o Espiritismo dentro da escola, dentro do liceu sacramentano, que era a escola que ele lecionava. Então ele começou a ensinar astronomia e Espiritismo, e também sobre o trabalho social, a importância do trabalho social para os alunos. Então os próprios alunos começaram a fazer alguns trabalhos sociais e também começou a receber o conhecimento espírita. O que vocês acham que aconteceu? Os pais dos alunos ficaram irados. Onde já se viu ensinar Espiritismo na escola? É uma coisa que todo mundo ainda não enxergava bem. Imagina naquela época, 1904, como é que eram as coisas, né? E aí foi tirando um aluno, foi tirando outro, foi tirando outro, até que Eurípides teve que fechar a escola. Mas ele continuou firme no trabalho, homeopatia, ajudava o pai no comércio dele, fazia o trabalho nas reuniões espíritas, mas ele estava muito triste, muito chateado com a questão da escola. E aí ele pegou, tinha poucos alunos, que ainda às vezes poderia ficar, estava triste, desanimado um dia. Aí começou a vir uma vontade nele de escrever, receber uma orientação mediúnica. E aí veio a orientação: meu filho, não desista, continua o trabalho, tira o nome de Liceu Sacramentano e coloque Colégio Allan Kardec. Fique firme, ensine o Espiritismo, as coisas vão acontecer. No final, Maria, mãe de Jesus. Na hora ele nem acreditou, né? Maria veio me dar uma mensagem, né? E aí veio de novo a mensagem para ele. Falou: não, tem que manter firme no trabalho. Foi lá, arrumou um espaço menor, começou o trabalho de novo do ensino, e aí mais firme ainda com o Espiritismo dentro da grade curricular. E aí começou a vir os primeiros alunos, aqueles que os pais sabiam que Eurípides era um professor muito bom, e foi começando o trabalho, e foi indo até que ele começou a ter um grupo bom e foi aumentando os alunos no Colégio Allan Kardec. Ao mesmo tempo, as faculdades mediúnicas de Eurípides Barçanufo foram se aflorando. Faculdades mediúnicas magníficas, inclusive, além da de desdobramento, né, que a gente ainda vê com frequência hoje, né, que a pessoa entrar no estado de sono e ir para o plano espiritual, realizar trabalhos, ajudar, né, os mentores. Ele também fazia um trabalho de bicorporiedade, que era o quê? Ele descansava o corpo, o espírito dele ia para outro lugar que precisava de ajuda, ele materializava o espírito lá e realizava o auxílio que precisava. Então ele realizou partos, ele realizou cirurgias, indo de forma bicorpórea em outros lugares para poder fazer o auxílio àqueles que chamavam, e ele recebia aquele chamado através da mediunidade dele. Então foram vários trabalhos realizados por Eurípides, né, que a gente realmente respeita muito, admira muito
a coragem, a determinação e a renúncia. Eu falei que essa mesa aqui representa também muito esse trabalho do início do Espiritismo, porque aqui em Santa Maria houve muitos também fenômenos espirituais para que pudesse, assim como foi o início do Espiritismo em outros locais do mundo, as irmãs Fox nos Estados Unidos, na época que Kardec estava iniciando, o trabalho com Kardec lá na França e em outros locais da Europa. Então aqui havia muitos fenômenos de efeito físico. Então essa mesa, por exemplo, ela era a mesa telegráfica, chamava como se fosse a mesa telegráfica. Então tinham médios de efeitos físicos, os espíritos usavam os fluidos desse médio e fazia a movimentação da mesa para que ela desse a pancada. Tem alguém aí com mediunidade de efeito físico para a gente tentar reproduzir de novo que fica melhor, né? Então naquela época precisava dessas coisas, precisava que acontecessem tais fenômenos para que realmente comprovasse essa comunicação, essa interação entre o plano espiritual e o nosso plano físico. Então essa mesa aqui foi um dos objetos, que comprovaram essa manifestação espiritual. Havia também a cesta, que ela movimentava e deixava uma determinada mensagem. Então houve diversos fenômenos, de materialização também, de espíritos fazendo a comunicação se materializando. Então foram diversos fenômenos que aconteceram aqui no início do século, que fazem com que aqui seja o berço, a nossa região aqui seja o berço do Espiritismo no Brasil Central. Então foi todo esse trabalho que veio através do Somaniano, através de Eurípides, para depois culminar no trabalho magnífico também de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e depois de forma mais intensa ainda em Uberaba. Então assim, para nós, é ao mesmo tempo um privilégio e uma responsabilidade muito grande, estar aqui nessa região, porque o Espiritismo praticamente aconteceu com toda a força, no início, na parte inicial do século XX, aqui na região, aqui no Triângulo Mineiro. Então esses baluartes do Espiritismo que aqui passaram, que não foi só Somaniano e Eurípides, eles foram, vamos dizer assim, os que mais se destacaram, mas tiveram diversos outros médicos, que deram esse suporte, pessoas simples do campo aqui, que abraçaram também a causa. Tem o tio Luizinho, que também foi um médico, que fez um trabalho também, tinha uma mediunidade de vidência, também de desdobramento, que também era muito conhecido, e vários outros médiuns aqui que trabalharam aqui no centro, desde a sua fundação, para que esse centro possa continuar e esteja funcionando até hoje. E como eu falei no início, o trabalho do Somaniano foi muito destacado pela fitoterapia e também pelos obsediados. Então os obsedados que com o passar do tempo foram aumentando cada vez mais, até que teve um tempo que a gente tinha aqui o Sanatório Espírita, que durante muitos anos recebia esses obsediados de todo o Brasil e ficavam aqui às vezes 2 a 3 meses fazendo um trabalho de recuperação para que eles pudessem se restabelecer, voltar para os seus lares. Então foram diversos trabalhadores aqui, o Nicanor, teve o Voador, teve outros trabalhadores que também ficaram na direção da casa, que era anexa aqui, ainda tem o Alberto Somaniano que desenvolve o trabalho lá da farmácia também, anexo aqui ao Centro Espírita, também junto com a mesma diretoria. Então, esse é um pouco que a gente conhece, que a gente ouviu dessas pessoas que contaram para nós, que a gente viu contando pessoalmente, dos estudos que a gente vê nos livros, para trazer para vocês um pouquinho dessa história. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e a gente estiver na condição de responder,
aí a gente vai estar respondendo vocês. Então, você comentou desses efeitos físicos, né? Materialização não é algo tão comum de acontecer, até porque desgasta muito o meio, né? O ectoplasma dele, que é usado. Você falou, até onde eu me lembro, é a tipologia, que emite sons do nada. Isso. Mas dois efeitos físicos em particular, que sinceramente eu nunca vi por aí comentários, só no Novo Testamento, a pneumatofonia, a pneumatografia, chegava a acontecer isso, que a voz direta, pessoas ouviam uma voz, né? Que isso é pneu é algo, né? Fonia é som, então pneumatofonia, uma voz vindo do uma voz céu, que vem como se fosse do nada, né? como se fosse do nada, ou aquilo também, você, por exemplo, colocar um papel, uma gaveta, abrir a gaveta e ter coisas que isso é a pneumatografia, né? Pneumear, né? Então, acontecia, por exemplo, esse tipo de coisa, que isso é raríssimo, né? Eu nunca vi. Existem relatos de que nesse início, principalmente quando as pessoas estavam se assustando, ouvia muitas vozes. Mas não era um trabalho mediúnico que a voz vinha para dar uma mensagem direta, vamos dizer assim. Era uma coisa meio que para chamar a atenção, certo? Então, dos relatos que eu já ouvi até hoje de vozes, foi esse. Não dentro do trabalho aqui da reunião. Você ouviu falar algum outro, Roberto, nesse sentido? Eu sei que também um pouco parecido com isso, Eurípides, quando dava as aulas, quando fazia as reuniões, o sacramento inteiro escutava. E aí as pessoas falavam assim, mas quem é esse homem que está falando? Aí o povo já sabia e dizia, é o espírita que está falando. Então também a ver com isso. Bastante com isso aí que você falou. Só que era ele encarnado. Alto-falante das nuvens, emitiu a voz. Lá em Sacramento. Sacramento inteiro. É lógico que o Sacramento era menor do que hoje, né? Mas mesmo assim. E aí tinha esse trabalho de escrita, né? De deixar um papel e depois ele vira escrito, eu também nunca ouvi falar. O que acontecia muito era objetos serem usados para escrever, não a mão do médico. Né? E a mesa também que vinha a comunicação telegráfica. Essa mesa. Então fazia pelas batidas da mesa e ia telegrafando a mensagem. Né? Tipo código Morse, não? Tipo o código de telegrama, né? Que tinha antigamente. Telégrafo. Era o mesmo código de telégrafo. Então, de acordo com as batidas, ia fazendo o registro de quantidade de batidas.